Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para falar sobre o seguinte tema: Jacó realmente sonhou com uma escada para o céu? Ou seja, realmente ele sonhou com a escada do céu? Será que Jacó ele realmente sonhou? Será que esse relato ele é verdadeiro ou ele não passa apenas de um mito e apenas de uma ideologia do escritor? Bom, se você quer saber a respeito desse tema, convido você a ficar comigo aqui até o final desse vídeo, mas antes, deixa aí o seu joinha, porque o seu joinha é importante aqui para nós. Quando você curte o nosso vídeo, você nos ajuda a tornar esse conteúdo relevante dentro aqui do canal do YouTube. E se inscreva aqui no canal, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreva, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades, tá? Então hoje nós vamos para o texto de Gênesis 28, 11 ao 13. Vai falar assim, ó. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, tá? Então muitos pegam esse texto para tentar até mesmo defender os sonhos, as visões, as revelações como algo verídico. Mas será que esse texto é uma verdade? Vamos lá para ver. Para o vocábulo Sulam, nós temos os seguintes significados. O vocábulo Sulam ele se refere a essa questão da escada. Tá até sublinhei em vermelho para vocês verem aí. Ou seja, isso significa escada, série ascendente de pedras. O significado primário das palavras parece ser expulso, uma vez que o significado do verbo hebraico não tem paralelo em outras ocorrências da raiz no semítico, é provavelmente um denominativo do acadiano salu, estrada. De salu, que pode significar estrada, jogar para cima, fora, tem esses significados. Alguns sugeriram a tradução escada e comparariam a estrutura a um zigurate, o que é possível. No entanto, existem outras palavras para escada. Escada foram usadas muito cedo. Então, ou seja, realmente tem. Mas a questão que nós vamos ver se realmente se refere a uma escada, tá? Os zigurates não tinham uma parte interior. A estrutura era feita de tijolos de barro. Em seguida, a parte interna era aterrada. A fachada era então concluída com tijolos cozidos. Os zigurates eram dedicados a divindades específicas. Uma divindade poderia ter vários zigurates dedicados a ela em diferentes cidades. Sua principal característica arquitetônica são as escadas ou rampas que levam ao topo. Textos indicam que havia uma pequena sala no topo em que uma cama era feita e uma mesa era posta para a divindade. O tamanho dos zigurates varia de 18 a quase 60 metros de cada lado. As referências bibliográficas estão sempre aí. Então aqui vocês estão vendo aqui o zigurate da Babilônia, tá? Aliás, o zigurate de Ur. Aliás, esse zigurate aqui é o zigurate de Ur aí que vocês estão vendo aí essa construção, tá? As referências estão sempre aí para vocês pesquisarem. E tem esse outro zigurate aqui, que é o zigurate de Dur Kurigalso, que é a Karkuf, após a restauração de sua base. Aí tem aqui também esse zigurate aqui. A palavra usada no texto hebraico é genérica e pode ser usada para qualquer tipo de torre. No Antigo Testamento, na maioria das vezes, as torres mencionadas são torres de defesa ou de vigia, mas o texto descreve uma cidade mesopotâmica. Desde as épocas mais antigas, o zigurate é visto como uma construção proeminente. A maioria dos intérpretes associa a Torre de Babel com um zigurate. Sobre a Torre de Babel, eu também tenho um vídeo aqui no canal. Vocês podem estar pesquisando sobre a Torre de Babel, que eu mostro um pouco sobre essa questão de como que era esse zigurate, que eu tenho achado que muitos consideram como a estela da Torre de Babel. E aí vocês vão ver aí o achado que se refere a essa questão do zigurate, tá? Existe uma descrição do rei de Larsa. Aliás, é exatamente. A maioria dos intérpretes associa a Torre de Babel com o zigurate. Existe uma descrição do rei de Larsa, Varad Sim, que construiu o templo Esquite. A descrição é a seguinte: ele fez o tão alto quanto uma montanha e fez sua cabeça encostar no céu. Por causa desse feito, os deuses Nana e Ningal se regozijaram.
que eles lhe concedam um destino de vida, um longo reinado e um firme alicerce. Existem zigurates com nomes. Na cidade babilônica é Temenanque, que significa Templo da Fundação do Céu. Em Lassa, nós temos o templo que liga o céu e a terra, e em Sipar, o templo da escada para o puro céu. A palavra traduzida como escada nesse último exemplo, ou seja, que é em Sipar, tá? É usada na mitologia para designar o meio pelo qual o mensageiro dos deuses se movia entre o céu, a terra e o mundo inferior. O zigurate era uma estrutura construída para sustentar a escada. A escada, por sua vez, era uma representação visual daquela que as pessoas acreditavam ser usada pelos deuses para viajar de uma esfera para outra. O zigurate era apenas mantido para a comodidade dos deuses para proporcionar conforto à divindade. Então, aí tem aqui a fotinha aqui também dessa escada aqui, ó, que é uma escada do zigurate. Olha só para você ver como que era a questão da escada, que você veja que esse subindo tinha essa ideia de você estar olhando para o topo, lá para o céu, né? Então, ou seja, essa ideia de uma escada que os deuses subiam e desciam, ou seja, que a divindade subia e descia, que anjos, espíritos subiam e desciam, não era uma ideia nova de Jacó, tá? A ideia de escada que levava aos céus estava contida nesses monumentos, uma vez que esses edifícios eram comuns na época e bem conhecidos nos tempos bíblicos. O evento de Jacó não seria apenas uma descrição desses edifícios? Será? O evento de Jacó não seria apenas uma descrição dos edifícios? Se ele teve uma visão divina, como muitos afirmam, então se construir esses monumentos também tiveram uma visão para fazer essas escadas que levavam ao céu, uma vez que o evento da vida de Jacó, muitos consideram ele como um evento divino, né? Que ele teve um sonho, teve uma visão da escada que descia, etc. Então, nós vemos que a associação dessa palavra que é colocada no texto hebraico é uma palavra genérica para designar essa questão do zigurate, ou seja, não seriam os construtores desses zigurates aqueles que receberam a revelação divina? Porque as pessoas colocam que eram pagãos, né? Os cristãos colocam assim, mas não seriam eles os detentores das revelações divinas, uma vez que foram eles que construíram ali os zigurates? Ou seja, tiveram a visão do céu, a visão das escadas do céu? E aí, como que fica agora? Vemos que a narrativa bíblica é apenas uma descrição dessa cultura que já existia na época, gente. Isso é apenas seja, a concepção do escritor de algo que já era existente na época. Nada mais do que isso, tá? Ou seja, os zigurates eles eram comuns na época da escrita. Nós sabemos que a época da escrita do Pentateuco, no qual se inclui o Gênesis, onde está inserida essa narrativa de Jacó, foi lá no exílio babilônico. Então, ou seja, nessa época já se tinha ali a concepção de zigurate. Existia o quê? Os zigurates babilônicos ali, ó. Ou seja, o escritor ele já estava tendo contato com o quê? Com esses monumentos, com essa construção, e daí veio essa ideia de construir essa narrativa, tá? Então, ou seja, não tem nada de visão sobrenatural aqui, foi apenas uma concepção do escritor, uma maneira que ele encontrou de se colocar algo, construir esse texto para levar as pessoas que estavam num exílio babilônico a encontrarem esperança, por exemplo, em sonhos, visões que elas tivessem, ou algo ali que elas estivessem passando, que elas iam encontrar ali a resposta de Deus para aquilo que elas estavam procurando, tá? Então fica esse vídeo de hoje para vocês tirarem suas conclusões. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar nesse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, agradeço a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.